Pessoal, só confirma para mim, tá aparecendo gravando aí, né? Certo? Bom dia, Dulce. Tá aparecendo sim. Então vamos lá. Vocês estão vendo o slide? Porque a tela fica cheia aqui, eu preciso que alguém habilite o áudio e fale assim: tá aparecendo o slide, Joane. Porque eu não consigo ver a mensagem no bate-papo, só ouvir, porque o slide está em tela inteira. Vocês estão vendo o slide? Tá aparecendo aqui já. Ah, acho que eu ouvi o Tudo Pablo. certo. Show de bola, gente. Se eu estiver falando e não tiver slide, é porque alguma coisa está errada. Galera, hoje a nossa oficina é sobre fato e opinião. Ao mesmo tempo que vocês estarão revisando aqueles conteúdos que a avaliação diagnóstica o tempo inteiro ficou batendo em cima, né? Sobre a distinção de fato, opinião, como que se caracteriza uma tese, apresentação de uma tese. A gente também vai desenvolver nossos estudos em redação, que é o que eu pretendo com essas aulas, né? Que a gente extrapole um pouco aqueles conteúdos que já estão previstos para a sala de aula e vocês tentem correr atrás dessa questão da redação, tá? Como hoje começamos mais cedo, eu sempre trago para vocês aquele poeminha modernista de básico, né? Hoje eu trouxe para vocês, no início, o poema, é um poema de literatura infanto-juvenil, produzido pela Cecília Meirelles, que quando vocês forem estudar literatura modernista, na poesia, vocês vão verificar que ela é um grande expoente feminino produzindo literatura modernista, né? E esse poema é infanto-juvenil porque tem toda uma sonoridade, é bem simples com as palavras. Vamos lá? Ó, Arabella abria a janela. Carolina erguia a cortina. E Maria olhava e sorria. Bom dia. Arabella sempre foi a mais bela. Carolina, a mais sábia menina. E Maria apenas sorria. Bom dia. Pensaremos em cada menina que vivia naquela janela. Uma que se chamava Arabella, uma que se chamava Carolina. Mas a profunda saudade é Maria, Maria, que dizia com voz de amizade: bom dia. Então eu sei que a gente está cansadinho, começando a aula cedo, mas eu adoro esse poema, porque ele, além de ser um poema para bom dia, né? Ele é um poema muito doce, porque ele fala da importância de como as pessoas que já chegam docilmente, com um tom de uma voz de amizade, e nos dizem coisas boas no início do dia, porque dizer um bom dia não é só educação, é você realmente, a gente perde um pouco às vezes o sentido disso, né? Já vai como se fosse praxe, mas é justamente você desejar que naquele dia a vida daquela pessoa seja gratificada, esteja em graça, com coisas boas. É isso que eu desejo para vocês, para a gente continuar, dar continuidade aos nossos estudos hoje, tá bom? E não perder o ritmo para estudar redação, beleza? Então vamos lá, galera. Hoje a oficina é sobre fato e opinião. Vocês já devem ter cansados de saber sobre fato e opinião, porque é um conteúdo que desde o primeiro ano também ficam martelando com vocês. Só que hoje eu vou mostrar para vocês na prática como que vocês devem se apropriar daquilo que é uma informação, que é um fato, e daquilo que é uma opinião na construção e amarração do seu texto argumentativo, beleza? Então, o objetivo da oficina de hoje é não só diferenciar o que seja um ou outro, mas também relacionar. Ver como que no texto argumentativo, e lá no final da aula de hoje eu vou trazer uma redação nota 1000 do Enem para vocês verem, como essa relação entre informação e opinião, ela é benéfica para você construir sua lógica argumentativa, tá bom? Então, vamos lá. Para iniciar, vocês vão observar que eu separei um tema em comum, mas não vou falar ainda qual que é o tema. Então, inicialmente, eu queria que vocês observassem a tirinha que eu trouxe hoje e já fossem pensando assim, no possível tema dessa tirinha, tá bom? Então, eu tenho dois personagens aí, um vira para o outro e fala assim: oi, bem-vindo ao meu site. E o outro diz: o que tem aqui? Senta, toma
uma birra, lê uma revista. Aí o outro interlocutor diz assim: a cerveja tá quente e a revista é de 1976. E o colega diz: você é daqueles que só sabe meter o pau na internet, né? O que vocês entendem dessa tirinha? Gente, eu vi um meme sobre isso. O objetivo da tirinha é promover o humor. Mas tem tirinha que não necessariamente promove o humor. É o caso dessa. É uma tirinha que vai se relacionar a fazer uma crítica inicial. Vocês conseguem identificar a crítica que é feita nessa tirinha? Se alguém digitar algo, me falem aí, por favor, porque eu não consigo acessar o bate-papo. E aí? Ó, enquanto vocês vão pensando, eu trouxe algumas informações para vocês. Essa tirinha é do Laerte Coutinho. Ele é especializado em elaborar, ele é um quadrinista famoso no Brasil. E ele produziu essa tirinha para a revista da UOL, ele sempre produz material para essa revista, e as tirinhas dele são sempre aproveitadas quando a gente vai fazer provas, exames e tudo mais. E aí, vocês conseguem ver qual é a crítica que é feita por essa tirinha? Ou pelo menos qual é o tema dessa tirinha? E aí? Preciso que vocês falem comigo, não tem medo de errar, não. Ninguém? Ninguém, gente. Tem nem noção sobre o que é essa tirinha? Essa tirinha é sobre desmatamento. Sim ou não? Narigudo é que tem, não? Vou falar? Não, deixa eu ver quem tá. Bora, gente, acorda aí. Nem tem noção, nem tem noção. Fala, Micaela. Bora, gente. Não é porque ele usa uma expressão antiga. Ele usa uma expressão antiga, aí é que tá. Ó, essa é a grande discussão, Micaela. Então, ele tá criticando o quê? O fato do cara ser mais antiquado e o cara criticando ele por não saber, tipo, não ter conhecimento do passado. Exato. E aí, o que é considerado antiquado está entrando em contraste com outro que é considerado como mais moderno, que entende da internet, não é? Observem que ele diz assim: oi, bem-vindo ao meu site. Então, é justamente aqui a gente tem essa discussão sobre a questão do que é novo, do que é velho com a chegada da internet. Porque antes da internet, o que a gente fazia? A gente sentava, tomava algo juntos, lia uma revista, né? E aí é o contraste entre os dois. Vamos para a próxima. Isso que agora é uma charge? Bora lá? Isso aí, gente, pode falar. Nessa charge, o personagem está no psiquiatra e ele diz assim: doutor, quem eu sou? Onde estou? Para onde vou? E aí o doutor diz: minutinho só que vou pesquisar no Google. E aí, gente, qual o tema ou qual é a crítica dessa charge? Vou deixar vocês falarem. É importante. Essa tá mais fácil de entender que a outra, hein? Bora? Deixa eu ver se tem mensagem de alguém no bate-papo que eu não vi. A minha tá péssima, Jennifer, ou a sua? É uma ironia, Laira. É uma ironia para criticar uma certa situação. Que situação seria essa? Vocês conseguem observar? Que a gente procura tudo na internet e que Ah, às vezes a pessoa lê um conteúdo e já acha que já pode se medicar como se fosse um profissional. sim. Então, vocês vão observar que o que tem em comum entre
a charge e a tirinha. O que vocês conseguem ver em comum entre a charge e a tirinha? Ou elas não têm nada em comum? Gente, quando o professor pergunta o que tem em comum, é porque alguma coisa tem em comum. O professor nunca pergunta sem ter. Critica o que em comum as duas charges, a tirinha e a charge? Bora, sei que tá cedo, mas vamos raciocinar um pouquinho? É importante. As duas criticam a noção de passado e futuro, modernidade. E qual Uso de item tecnologia. Isso, Liz. Item específico da modernidade que está sendo discutida é a tecnologia. Em especial, aí para quando vocês forem pensar até mesmo nas respostas de vocês, em especial, tecnologia é um termo muito amplo, né? Em especial, especificamente, vocês vão observar que é a internet. Porque lá na tirinha, ó, tem a questão da noção de site, então já me faz recobrar a internet. E a segunda também, porque fala assim, pesquisar no Google é algo que a gente faz na internet. Então, tanto a charge quanto a tirinha criticam isso. Então, trouxe essas duas informações só porque a atividade nossa de hoje vai ser em torno disso, sobre tecnologia, internet, acesso a dados. E agora a gente vai analisar um texto com a mesma temática, só para a gente progredir no conteúdo, só que uma notícia. Quero que vocês observem o seguinte: é muito comum que a notícia se parta de um fato, ou seja, de uma informação. Inclusive, quando a gente vai observar os objetivos da notícia, são sempre discriminados assim. Tem o objetivo de narrar um fato. Então, é esses fatos que eu quero que vocês observem, que fato que essa notícia aqui vai se apropriar para ser construída, tá bom? Então, vamos lá. Google entra na guerra contra as falsas notícias, né? As famosas fake news. Que a internet e as redes sociais são um desfile constante, deixa eu colocar maior. Calma aí. A internet e as redes sociais são um desfile constante de notícias e informações falsas, boa parte dos usuários já sabe. O ruído ininterrupto de conteúdo duvidoso é uma reclamação comum de usuários a empresas de mídia. Um aliado poderoso chega agora para ajudar na guerra contra a desinformação. O Google anunciou que um novo algoritmo no sistema de buscas irá checar a confiabilidade das páginas da internet. Vocês já devem ter observado isso, que às vezes o Google alerta para a gente, já viram isso? Se você quiser, essa página não é segura, se você quiser continuar, você tem que clicar em avançado. Alguém já passou por isso? É esse tipo de algoritmo que o Google empregou, essa notícia de 2015, né? Então, hoje a gente já vê isso funcionando na prática. Atualmente, os resultados de buscas do Google são ranqueados de acordo com sua popularidade. Esta é medida pelo número de vezes em que a página é linkada de outros lugares. Ou seja, basta que o conteúdo tenha um alto índice de compartilhamento para que seja considerado relevante pelos robôs do Google e suba posições na lista de resultados. Observem, gente, que essa reportagem ela está se pautando em fatos. Porque ela apresenta um problema que a gente tem em sociedade atualmente, que é o conteúdo duvidoso na internet e a reclamação dos usuários. Isso é um fato. Isso não é uma opinião. É uma opinião de alguém que acha que as pessoas reclamam. Não, as pessoas reclamam disso. Então, o fato é aquilo que é de conhecimento geral. Todo mundo sabe que aquilo ali de fato está acontecendo, tá? Dando continuidade aqui, o novo modelo em desenvolvimento pela empresa pretende mensurar a confiabilidade de uma página, contando o número de fatos incorretos contidos nela. Segundo a descrição do projeto, os fatos serão automaticamente extraídos de cada fonte através de métodos usados para construir bases de conhecimento, tecnologia que armazena dados não estruturados em computadores. O texto do projeto cita como exemplo a informação da nacionalidade do presidente Barack Obama em 8 sites diferentes.
Sites que indicam o lugar como sendo o Quênia e não os Estados Unidos tendem a perder posições no ranking de confiabilidade. Quanto mais erros e inverdades um site tiver, piores são suas chances de ter um bom lugar nas buscas do Google. Gente, observa que a notícia, ela de novo vai se dedicar a trazer informações sobre algo. No desdobramento dela, vai trazer informações sobre o texto do projeto que a Google está desenvolvendo. Conseguiram observar que até agora não tem nada de opinião de quem escreveu a notícia? A gente viu que lá no início, ó, vamos voltar. Camilo Rocha foi quem escreveu, tá? Desculpa, até acho que eu esqueci, não sei se eu coloquei o jornal, agora não estou lembrando. Mas nota que ainda não tem opinião do Camilo Rocha. Ele está apresentando situações que estão acontecendo, tá? O sistema checará as informações que circulam pela internet no Keynote Legend Vilt, eu não sei se é essa a pronúncia, eu não estou lembrando a pronúncia da segunda palavra, que é cofre do conhecimento em tradução livre. Um vasto banco de dados que o Google vem montando de maneira automatizada com fatos sobre o mundo, pessoas e objetos. Esse banco serve para responder perguntas que os usuários fazem ao Google em seus celulares ou computadores. Por exemplo, quando você digita capital da Hungria na busca, é do Knowledge, aí essa segunda pronúncia eu não lembro, eu não vou pronunciar errado, vou falar com vocês que eu não lembro, que vem a resposta Budapeste. Então, aqui, gente, continua de novo explicando como que vai funcionar esse novo sistema de programação do Google. Então, está narrando, apresentando uma situação. Ainda não vejo aqui uma opinião de quem produziu o material, tá? Espera aí, só um minutinho, gente, ó. Aqui em casa, com aula online, deixa eu só... Tá travando? Eu vou desabilitar a minha imagem. Um minutinho, gente. Porque tá travando até para mim. Pronto. Deixa eu ver. Prontinho. Só para não... Eu sei que vocês adoram. Vocês adoram ver minha cara, mas é para pesar menos, tá? Então, vamos lá? Finalizando, é do Estadão. Estadão é uma fonte confiável de informação na internet, tá? Voltei do começo, peraí. Segundo os criadores do projeto, o banco de dados inclui 2,8 bilhões de fatos, com os quais pode-se estimar a confiabilidade de 119 milhões de páginas na web. O texto de apresentação explica que foram realizadas avaliações humanas dos resultados para confirmação da eficiência do método. Nota, gente, que eu tenho outras vozes aqui no texto, mas observa que não é a voz de quem escreveu dando uma opinião. Ele já menciona que, segundo os criadores do projeto, ou seja, até mesmo para apresentar a opinião de alguém, ele já distancia o discurso, já diz que é do outro. Isso é comum num texto informativo, como a notícia, que não se trata de um texto opinativo. Até então, todos vocês conseguiram entender o que caracteriza um texto informativo, apresentação de fatos, que é muito comum em notícias? Ok? Aí você vai dizer assim, Joane, eu já vi muita notícia na internet que tem a opinião de quem escreveu. O Léo Dias, quando vai dar uma notícia, dá para ver a opinião dele na notícia. Então, assim, gente, a gente tem que ver o tipo de construção do gênero, que até fere um pouco a lógica do jornalismo. Quando o articulista ele imprime a sua opinião no texto, aí deixa de ser um texto noticioso, opinativo, para ser um artigo de opinião. Entendem? Essa é a diferença. Então, às vezes, é quem escreveu que alterou a construção original do gênero, né? Então, quais são os principais fatos noticiados nesse texto? A internet é um meio de comunicação em que circula uma grande quantidade de informações duvidosas de notícias falsas. É um fato porque todo mundo tem conhecimento disso, não é opinião de alguém sobre esse assunto.
não é alguém que diz que pensa isso. Boa parte dos usuários não só já se deu conta dessa realidade, como manifesta desconforto com esse estado de coisas, que é outro fato mencionado pela notícia, que as pessoas estão reclamando dessa situação. Por que as pessoas estão reclamando? Qual é o terceiro fato que desdobrou disso? Uma empresa especializada resolveu anunciar um projeto de algoritmo que vai tentar resolver esse problema que as pessoas estão reclamando, né? Sobre a confiabilidade das informações na internet. E, por fim, outro fato que se sucedeu, vocês podem ver, gente, que é uma sequência desencadeada de fatos, né? Para avaliar a confiabilidade de uma página, o algoritmo confrontará as informações nela disponíveis com um gigantesco banco de dados previamente referidos. Então, observem que no mesmo texto, às vezes o professor ensina assim, acho que a minha internet ficou boa, posso habilitar. Às vezes o professor ensina muito assim, a notícia narra um fato, e não necessariamente. Vocês podem ver que nesse exemplo que eu mostrei para vocês, eu tenho um fato, a apresentação de um fato inicial e vários desdobramentos diante disso. Gente, se você, ao longo da explicação, não conseguiu entender que seja um fato, em algum momento você viu algo que você pensou que era opinião, pode trocar ideia comigo para a gente tentar, porque é importante, vocês vão ver mais para frente com o exemplo de redação, é importante vocês terem a noção do que é um fato, o que é uma opinião, ok? Qualquer coisa eu paro, tá? Pode perguntar. Só tomar uma água. Agora, eu trouxe para vocês um texto diferente. Não é uma notícia, já estou dando essa dica para vocês. Quero que vocês observem com calma, tá? Mesmo tema da discussão anterior, para a cabecinha de vocês seguir o raciocínio. Além de estar adquirindo repertório sociocultural sobre o assunto, tá? Quem já recebeu alguma mensagem via WhatsApp informando que o governo vai confiscar a caderneta de poupança ou que o Congresso vai votar um projeto que acaba com o 13º salário? Outro conteúdo falso que viralizou no Facebook nos últimos tempos se refere ao auxílio reclusão, que seria pago diretamente ao criminoso, ou ainda que o benefício se multiplicava conforme o número de filhos do preso ou da presa. Gente, observa bem, esse trecho todo em verdinho. Na opinião de vocês, é uma apresentação de fato? Eu já consigo ver uma opinião, ou dentro desse mesmo parágrafo vocês conseguem ver as duas coisas? Alguém discute aí comigo. O que vocês acham? Vou olhar até o bate-papo aqui se alguém responde. Só escrever. Você acha que é fato, que é opinião? O slide está aparecendo para vocês? Que eu vim para o bate-papo, não sei se o slide saiu. Vocês conseguirem ler o parágrafo. Estão conseguindo ler o parágrafo? Estão, gente? Fica comigo, fala alguma coisa. Laira, sim, obrigada, Laira. Não estou me sentindo sozinha. Então, vamos lá. O que vocês acham? É um fato ou é uma opinião que foi apresentada de verdinho aí? Diz para mim. Bora, povo! Mas eu não vou sair daqui dando respostas. Eu quero ouvir vocês. Então vamos lá, Micaela. Você está seguindo o caminho certo. É um fato, observa bem. Para iniciar o texto, contextualizar o assunto, quem escreveu o texto, ele retomou situações vividas pelas pessoas. Então, situações vividas são fatos, não são opiniões, né? Então, não você vê que é um fato essa questão de recebimento de mensagem de notícia falsa no WhatsApp, conteúdos que viralizam no Facebook como se fossem correntes.
E nota que o autor, retoma um fato específico que tem acontecido, que é um fato que a gente vai chamar de fato concreto, ou seja, é um fato de conhecimento geral, geralmente mais recente e que impacta as pessoas, todo mundo sabendo. E retomou, no caso, a questão da fake news sobre o auxílio reclusão e que deturparam como é o funcionamento do auxílio reclusão, porque precisava gerar esse conteúdo apelativo, chamativo para as pessoas, que na verdade não informam, desinformam, né? Fake news não informam, elas desinformam a população e elas geram um clima de medo, de ansiedade diante dessas informações falsas. Então, isso é muito comum. Eu posso usar fatos, e anotem isso, para eu contextualizar as informações no meu texto. Esse autor ele vai produzir um texto de opinião, mas ele precisa primeiro situar as pessoas sobre o que ele vai falar. Então, ele consegue fazer isso na medida que ele pega uma situação, opa, você vive isso. Então, ele te traz para o tema, para dentro do tema, porque ele pega uma situação corriqueira e você vai se inserir naquele assunto ali com mais conforto, entendendo o assunto, o tema desse texto, para você conseguir chegar ao mais importante depois, que é a opinião desse escritor sobre esse tema. Então, é uma estratégia que vocês podem utilizar, não é? Pegar uma situação cotidiana, algo que todo mundo está sabendo, para contextualizar, ou seja, trazer o leitor para a realidade do tema que você está discutindo no texto, tá bom? Dando prosseguimento no próximo parágrafo, a gente verifica assim, muitas mensagens circulam pela internet. Um minutinho, gente. Só passar o mouse aqui. 2 professores em casa é difícil. Vamos lá? Muitas mensagens circulam pela internet e nem sempre elas são verdadeiras. Mas como pode o cidadão comum distinguir num volume pulverizado de informações entre aquela confiável, verídica e relevante e aquela errônea, imprecisa e falsa? É evidente que essa questão não está relacionada ao nível de empoderamento do indivíduo, que varia de acordo com o grau de instrução, a consciência política e os hábitos midiáticos de cada um. E aí, gente, o que está de vermelhinho, vocês acham que sejam fatos ou que sejam opiniões? A gente analisou o que estava de verde, agora eu quero que vocês analisem especificamente os trechos que estão em vermelho. Deixa eu ver se tem mensagem no bate-papo. Muito bem, Micaela. Tô gostando de ver, Micaela, Stephanie, opinião. E eu vejo que é opinião porque ele apresenta um juízo de valor sobre o assunto. Vamos lá, ó. Muitas mensagens circulam pela internet. Ó, muitas mensagens circulam pela internet é um fato. A gente tem certeza, é algo que acontece. Muita informação circula na internet. Agora, quando ele diz, e nem sempre elas são verdadeiras, é uma opinião dele. Porque o que embasamento científico, porque ele não trouxe uma pesquisa, ele não trouxe a voz de uma outra pessoa, com que autoridade ele diz que nem sempre são verdadeiras? Então, nesse caso aqui, ele não precisa dessa autoridade porque é a opinião dele. Ele até no decorrer do trabalho, do artigo, ele vai tentar fundamentar e validar essa opinião. Mas como ela está sendo apresentada agora, a gente vê que é a opinião. Aí lembra que tem alguns casos de texto que perdem muito ponto, porque dizem que o texto é só expositivo, não tem argumentação. É quando justamente você faz que nem se esse autor só diz a opinião dele, nem sempre elas são verdadeiras, e não mostra para o leitor por que há alguns casos em que elas não são verdadeiras, é um texto só expositivo, você só apresentou a sua opinião sobre o tema. Então, é outra coisa importante para vocês verificarem. Tá vendo como é que é importante saber a diferença de fato e opinião? Porque não basta eu apresentar só a opinião. E, às vezes, para eu fundamentar a minha opinião, eu posso usar um fato que comprove o que eu estou opinando, o que eu estou dizendo. Então, por isso que é interessante saber essa diferença e essa relação entre eles, né?
Quando ele diz assim, é evidente que essa questão está relacionada ao nível de... Então, aqui é ele que está apresentando as possíveis causas desse tipo de problema. Quando ele diz é evidente que essa questão está relacionada. Se ele na continuidade dissesse algo assim, o que é afirmado pela Agência Internacional de não sei o que. Aí, gente, algo que ele coloca como um conteúdo de opinião dele, ele articula com a opinião de alguém que tem autoridade no assunto, e aí ele valida a opinião. Ele não só apresentou opinião, como apresentou uma sustentação, uma argumentação dessa opinião. Ok? Tranquilo até aí? Hoje estou super feliz que vocês estão conseguindo identificar. Vamos continuar? Então, vocês já sabem que de verdinho coloquei os fatos, de vermelhinho as opiniões. Então, agora a gente só vai discutir. É bom que vocês ficam calminhos, quietinhos, vocês são meio tímidos, né? Uma pesquisa divulgada recentemente, ou seja, é de conhecimento geral, a pesquisa foi feita, aconteceu, não se questiona, né? Uma pesquisa divulgada recentemente pelo Pew Research Center mostra que cresceu nos últimos 2 anos a influência das redes sociais na tarefa de manter os cidadãos informados. Então, aí é um fato, a pesquisa que foi feita. Os sites de notícia, antes tradicionais fontes de informação, foram descritos no estudo como fontes secundárias, na hora de saber sobre um assunto ou conhecimento. Então, observa bem, gente. Lembra que antes ele disse que, observa aqui, que essa questão de ser da fake news da fake news viralizar e as pessoas não conseguirem entender o que é uma notícia verídica e o que é uma fake, é porque as pessoas não têm nível de empoderamento do indivíduo, consciência política, um grau de instrução para conseguir ver que, gente, não tem como. Isso não é uma notícia verdadeira, né? Isso é uma fake. Inclusive, gente, não sei se vocês lembram, no início da Covid saiu uma fake que não era para comer determinada banana, porque tinham injetado sangue contaminado, não sei o que, em bananas. Isso é uma fake, assim. O G1 tem um quadro chamado É Fato ou Fake? E mostra essas fakes muito loucas. E, sério, muita gente acredita. Eu não sei se eu já dei esse exemplo, mas às vezes você mesmo, na sua realidade, tem um vô, uma mãe, que não toma vacina da gripe, porque diz que com essa vacina da gripe, o governo está querendo matar as pessoas mais velhas. Vocês já ouviram essa fake? Então, olha como que é sério isso. Como que é uma dificuldade das pessoas, de entender o que é fato, o que é fake. A pessoa deixa de se cuidar, uma questão de saúde, porque ela acha que porque teve acesso a uma fake foi se espalhando, que você vai morrer por conta daquilo. Mas você vai morrer talvez porque você não se cuidou. Vocês entendem a gravidade disso? Então, e é mais grave ainda quando ele menciona essa entrevista que diz que as pessoas usam jornais, que são fontes que a gente pensa que são mais confiáveis, como segunda fonte de informação. Fontes secundárias. O que quer dizer? Primeiro, elas estão olhando as coisas que aparecem na internet, nos grupos de WhatsApp, em outros lugares que não os jornais. Os jornais passam por todo um tratamento da informação antes de divulgar. Bons jornais, né, gente? Então, é um perigo que ele faz esse alerta. Em seguida, a gente vê a opinião dele sendo revelada novamente. As redes sociais podem impulsionar o engajamento cívico devido à sua flexibilidade. Então, quando ele diz que podem impulsionar, o próprio uso, gente, é uma dica para vocês, por favor, anotem essa dica. O verbo poder e o verbo dever, eles têm semânticas, ou seja, sentidos muito diferentes. E você tem que observar qual a sua intenção no uso deles. Vamos lá. Quando você quer passar uma ideia de que aquilo tem que ser feito de qualquer jeito, é uma obrigatoriedade, você usa o deve. Então, por exemplo, na sua proposta de intervenção, você verificou uma ação
que o Estado tem que executar é uma ação imediata, aquilo ali tem que ser feito. Então, você utiliza o deve, tá? O verbo dever. Quando é algo que não se tem certeza que irá acontecer, há uma possibilidade daquele evento se efetivar ou não, aí a gente usa o pode. Então, isso é muito comum, às vezes, em proposta de redação, quando eu tento pensar uma alternativa para um determinado agente social, seja um ministério, seja um órgão como uma escola, uma ONG e tudo mais, e eu vou atribuir a ele uma função que não é comum dele desempenhar. Então, por isso que eu digo que pode, que às vezes a ONG ou esse ministério específico, ele vai executar, é uma ação que ele tem possibilidade de executar, mas não é algo que constitua um dever dentre as suas atribuições, entendeu? Então, observa que ele vai apresentar a opinião dele. Então, se a opinião dele, tem que tomar cuidado com isso de falar que deve, que vai, não é? Você tem que modelizar, é o que a gente chama... A Luna tá enjoada hoje. É o que a gente chama de modelizar o discurso. As redes sociais podem impulsionar o engajamento cívico, ou seja, as pessoas em conjunto, cívico é o indivíduo, a pessoa. O engajamento das pessoas devido à sua flexibilidade. Por que flexibilidade? Porque eu tenho muita informação diversa, vários tipos de conteúdo que qualquer pessoa pode acessar, tá? Ao permitir aos usuários acessar informações sobre demanda, receber notícias de maneira instantânea, aprender sobre diversos temas, personalizar conteúdo de acordo com seus interesses e aprofundar a discussão em torno de assuntos mais complexos. Então, aqui, a gente vê uma opinião dele e ele tenta fundamentar isso explicando como que isso ocorre, tá? Então, eu vejo a opinião... e, em seguida, sustentação. Para uma sustentação ficar mais sólida, era interessante ele usar um argumento de autoridade, algum fato que comprove isso. Mas, se bem que a sequência de exemplos que ele dá ajuda mesmo a gente ver isso. Que todo mundo pode se engajar na internet hoje. É muito difícil alguém fiscalizando todos os conteúdos no YouTube, por exemplo. Se você receber uma denúncia e tudo mais, não há tanto essa fiscalização. Há alguns filtros, em especial sobre questões de pornografia, pedofilia, mas não é todo conteúdo. Por exemplo, vocês podem pegar uma videoaula que vai ensinar um tópico de gramática de maneira equivocada e talvez, como há essa flexibilidade de conteúdo, Luna, há essa flexibilidade de conteúdo, você não vai ter certeza se aquilo ali está certo ou não. Então, esse é um destaque que ele faz, tá? Então, aqui, observa, para não ficar mais cansativo, eu sei, gente, fazer análise de texto é cansativo. Eu vou ir destacando com vocês. Quando ele vai falar num tópico específico sobre o acesso à informação é um direito, que ele vai dizer o seguinte, gente, as pessoas, elas têm o direito de ter informação verídica nas suas mãos, aos seus olhos. É um direito previsto. Então, para ele falar disso, vocês vão observar que, inicialmente, ele vem com uma série de opiniões e, no final, ele se apropria de um fato para tentar sustentar a ideia, tá bom? Vamos lá. O potencial da internet para ampliar o grau de informação do indivíduo ainda é limitado. Então, uma opinião dele. Ele, diante do que ele observa, ele acredita nisso. Por fatores como o desinteresse da coletividade ou a inabilidade das pessoas em assimilar grandes volumes de dados e relacionar fatos. O que ele quer dizer? Às vezes, as pessoas elas se contentam com a primeira fonte que elas leem. Elas não lerão várias fontes, checagem de vários conteúdos para ter certeza daquilo ali. Às vezes, em uma só, ele se contenta. Isso é um perigo, né? Daí a importância de uma educação que subsidie o cidadão a entender a burocracia governamental e o funcionamento do sistema político. Nota que aqui ele apresenta um agente, uma ação, na verdade, social para resolver o problema. E isso é de caráter opinativo, porque é a opinião dele, a visão dele sobre como resolver o problema, tá? Então, por isso que um texto é dissertativo argumentativo, que até quando você está apresentando uma proposta de intervenção, é a sua opinião pessoal sobre como resolver aquilo ali,
Entende? Por isso que eles querem autoria, eles querem que vocês pensem em algo. Só uma pessoa que reúne essas competências poderá acompanhar e fiscalizar as políticas públicas implementadas pelos agentes públicos. Porque é um texto de opinião dele. Quando ele diz que só uma pessoa com essas competências vai resolver esse problema, é porque ele quer enfatizar. Olha o recurso do modalizador aí de novo, gente. Há muita redação que usa esse recurso na proposta de intervenção, hein? Anota aí como dica. Quando ele diz que só com essa ação se resolve o problema, ele quer enfatizar como que é indispensável, como que é muito foda a proposta que ele está dando. Entendem? É um recurso que vocês podem utilizar também para valorizar, dar aquele up na proposta de redação de vocês, tá bom? Dando continuidade, a desinformação, fruto da imprecisão, da mentira ou do ruído informacional, contribuiu para a ignorância das pessoas e inviabiliza o debate democrático. Aliás, é preocupante quando observamos que uma informação é manipulada simplesmente com o propósito de causar pânico ou revolta, com vistas a beneficiar um segmento político. Não podemos... Aí, gente, como aqui é um texto de opinião, a primeira pessoa bem-vinda. Muita gente tem dúvida assim, Johnny, mas eu posso colocar a primeira pessoa do plural em redação? Já falei isso? Várias redações, nota 1000, eu já verifiquei usando nós. Usando a primeira pessoa do plural. Por quê? Às vezes eu preciso resgatar uma ideia de coletividade. Quando eu digo nós, eu digo eu que estou escrevendo e quem está lendo. Quem está lendo o meu texto. Então, eu preciso resgatar através do coletivo, do plural, essa noção de coletividade para eu seduzir, para eu atrair esse leitor como se fosse, nós dois pensando a mesma coisa, tá? Então, isso é muito comum em artigo de opinião, mas tem sido muito aproveitado em dissertação de vestibular e como eles avaliam muito a intenção de quem produziu o texto, o que ele quer, o sentido que ele produz ali, isso não foi contabilizado negativamente, tá bom? Não há nenhuma regra sobre isso, tá? Não podemos nos esquecer também do triste episódio ocorrido no ano passado no Guarujá, em que uma mulher foi espancada até a morte após boato espalhado em rede social que a acusava de sequestro e bruxaria. Observa bem aqui, gente. Ele apresenta um fato para sustentar, porque ele estava falando dos perigos desse tipo de informação. Então, ele usa um fato para sustentar essa ideia. Lembra que eu falei com vocês? Vocês podem usar fatos para contextualizar o seu leitor, inseri-lo no tema. Você pode usar fatos para sustentar a opinião que você apresentou. Ele faz isso aqui. Agora, vamos analisar o uso do plural aqui? Olha como ele precisa fazer um discurso que apele para a coletividade, para sensibilizar esse leitor. Porque ele diz assim, não podemos nos esquecer do triste episódio ocorrido no ano passado no Guarujá. Ou seja, ele está chamando o leitor para essa mesma responsabilidade, sensibilizando. Isso foi uma estratégia muito interessante. É uma opção para vocês também, tá? Estamos encaminhando para a parte final, e no final do texto, você vê que é um texto, como ele já argumentou, entende? Ele já argumentou. Na parte de verdinho que eu mostrei para vocês, ele foi tentando sustentar. Ele está fechando o texto, mas reafirmando as opiniões dele, que é algo que vocês também têm que fazer na redação de vestibular. Vocês farão com 30 linhas. Ele aqui no artigo de opinião, lógico que ele teve mais possibilidade para poder se desenvolver, não era tão engessado, né? Então, ele fala, diante disso, é preciso verificar se a informação vinculada é de uma fonte confiável. Também é importante pesquisar se mais de uma fonte publicou a notícia. Lembra que aqui ele está apresentando caminhos para resolver o problema, que eu já disse para vocês que demonstra a opinião do interlocutor quando eu apresento propostas de intervenção. É a minha proposta, é o meu jeito que eu vejo de intervir no mundo para resolver esse problema, tá? Por fim, ele diz, a informação tem relevância para o exercício pleno da cidadania. Olha como ele retoma opiniões apresentadas inicialmente.
Lembra que ele falou que acesso à opinião faz com que as pessoas tenham engajamento cívico? Engajamento cívico é uma mesma expressão para exercer plenamente a cidadania. Então, ele reafirma a opinião com outras palavras, né? O sentido é mantido. Vocês têm que fazer isso na construção do parágrafo de conclusão de vocês, né? E a formação de opinião. Por isso, o acesso à informação é um direito que antecede os demais. Ele falou de informação como direito. Por fim, ele diz, é preciso antes de tudo, ou seja, a medida principal, antes de tudo, ele é utilizado quando você quer apresentar a medida mais emergente, a principal, que tem que ser feita logo. Discernimento para não reproduzir o senso comum viralizado na internet. Então, é do Michel Carvalho, que é um jornalista, professor e mestre em ciências da comunicação. Esse texto estava no Observatório da Imprensa. E, gente, por isso que eu gosto de trazer texto assim com vocês, porque a gente vê na prática como o texto funciona. Vocês têm acesso à leitura de outro texto. Gente, ler outros textos é muito importante para a gente criar bagagem para escrever os nossos também. A gente só vai escrevendo também mais com o nosso jeitinho à medida que a gente pratica. Então, ler bastante, ter outros textos como referência é interessante. Olha a quantidade de dicas, de recursos, desde modelizadores, a como articular a sua opinião, um fato. Eu já fui apresentando aqui para vocês. Se você boiou em algum, a aula vai ficar gravada, você volta, assiste e começa a tentar aplicar isso no seu texto, tá? E agora, a gente está encaminhando já para a última análise da nossa aula, tá? Para vocês não ficarem tão cansados. A gente vai analisar um texto argumentativo. Eu estou procurando sempre nas oficinas trazer uma redação nota 1000, gente, para vocês terem acesso. Porque às vezes não dá tempo, né? Eu sempre bato nessa tecla. Leiam a cartilha do participante. Ela é uma grande chave para você abrir essa porta da nota 1000. Porque você pode ver experiências de alunos como vocês, produzindo textos bons, tá? Então, esse texto eu tirei da cartilha do participante de 2019, que é aquela que traz redações nota 1000 e com comentários, leiam os comentários também, não somente leiam as redações, porque o comentário é da equipe avaliadora, então você já começa a ter um olhar do avaliador, o que ele vê como bom, tá bom? E o tema era sobre... Vou até voltar aqui, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, que tem a ver com o que a gente discutiu na aula de hoje, por isso que eu fiz todo esse fio aí temático com vocês, tá bom? Vamos lá? Só para relembrar, vocês vão observar que boa parte dos textos motivadores da proposta de redação apresentam uma série de fatos. E lembra que eu falei com vocês que os fatos podem ser utilizados para fundamentar opiniões? Então, é um material muito rico, não dá mais para somente ler e passar batido com a proposta de redação, tá bom? Então, ó, o texto 1, né? O gosto na era do algoritmo. Você vai observar que eu tenho aqui narração de eventos que acontecem com as pessoas que eu posso utilizar como fatos. Ó. Às segundas-feiras pela manhã, os usuários de um serviço de música digital receberam uma lista personalizada de músicas que lhes permite descobrir novidades. Assim como os sistemas de outros aplicativos e redes sociais, este cérebro artificial consegue traçar um retrato automatizado do gosto de seus assinantes e constrói uma máquina de sugestões que não costuma falhar. Então, aqui está apresentando um fato, algo que tem acontecido sobre manipulação. Lembra que o tema é manipulação? Ó? Eu estou manipulando as informações sobre gostos musicais que chegam para as pessoas, e isso eu vou fazer com que o comportamento delas mude, porque às vezes ela nem ia assistir aquele vídeo ali, nem ia assistir aquela música, ouvir aquela música ali, mas apareceu, acaba ouvindo ou assistindo, né? Aí aqui vai explicando como o sistema funciona. Então, o sistema se baseia e tudo mais. Não vou me estender aqui lendo, peço que vocês tentem ler com calma para interpretar, aprender a interpretar tema, né? Observe que é uma sequência de fatos que você pode se apropriar ao longo do seu texto. Gente, você não pode 100% só se apropriar nos textos motivadores, porque isso está até na tabela de correção. Mas você pode se apropriar para a construção de um argumento e em outro argumento, você resgatar do seu repertório.
De algo que você lembre, que você viu no jornal, de alguma coisa que você viu em literatura, nas suas aulas de sociologia, estudando os filósofos, tá bom? O texto 2, ele vem falar sobre a ditadura do algoritmo. Então, é um conceito interessante que você poderia se apropriar no seu texto. Vai dizer que nos sistemas dos gigantes da internet, a filtragem de dados é transferida por um exército de moderadores e empresas localizadas no Oriente Médio ao sul da Ásia, que tem um papel importante no controle daquilo que deve ser eliminado da rede social, a partir de sinalizações dos usuários. Mas a informação é então processada por um algoritmo, que tem a decisão final. Os algoritmos são literais. Em poucas palavras, são uma opinião embrulhada em código. E essa opinião quem vai consumir é você, leitor. E estamos caminhando para um estágio em que é a máquina que decide qual notícia deve ou não ser lida. Gente, você pede autonomia enquanto cidadão. Lembra que no outro texto foi falado isso? Porque o robô que escolhe por você. Era uma outra discussão, tá vendo? É uma série de apresentação de fatos, que a partir desses fatos pode emergir a minha opinião, que seria, isso aqui me faz pensar que eu perco o meu direito de cidadão, porque eu não tenho mais o livre-arbítrio para fazer as minhas escolhas. Um robô está escolhendo por mim. Dando sequência, gente, o texto 3, vou apresentar o texto 3 primeiro, é um gráfico, que são dados estatísticos que eu posso utilizar para sustentar a minha opinião, não é? Sobre como as pessoas utilizam a internet, homens e mulheres, a finalidade desse acesso, ou seja, para que as pessoas estão fazendo esse uso, tá? Só desligar que São Paulo está me ligando. E o último texto é sobre como a internet influencia secretamente nossas escolhas. Então, eu tenho mais uma vez uma série de fatos para poder me apropriar sobre manipulação na internet e criar a minha opinião a partir disso, tá? Então, por isso é importante ler. Agora, vamos lá para a parte final? A gente vai analisar a redação de Júlia Paula Selem e eu quero que vocês observem que eu fiz bem coloridinho, para na sua mente você já conseguir categorizar o que é cada coisa. O texto começa assim: sob a perspectiva de uma revolução técnico-científico-informacional, vive-se o auge da evolução humana com relação à tecnologia, em que se destaca a ascensão do papel da internet no cotidiano social. A revolução técnico-científico-informacional é um fato histórico retomado pela Júlia no texto dela. Então, ela fez a mesma estratégia que o Michel, do texto do Michel que a gente leu. Ela se apropria de um fato, nesse caso em especial, um fato histórico, que é algo que recobre o nosso passado, por isso que é histórico, para poder contextualizar, situar o leitor na discussão, beleza? Se viajar, me manda dúvida, fala aí alguma coisa que eu volto, tá? Entretanto, então, é um conectivo para mostrar que ela vai evidenciar um outro olhar, ou seja, ela apresentou um fato, agora ela vai apresentar a opinião dela diante desse fato, que é contrária a essa ideia de exceção. Tal avanço não é apenas benéfico, porque a gente tende a achar que a palavra avanço só significa coisas boas, né? Ela diz, entretanto, é um elemento conectivo, por isso que eu botei de pretinho, tal avanço não é apenas benéfico. É a opinião dela. Agora, a nota que eu deixei de cinza, os possíveis argumentos, mesmo na introdução, ideias que ela já apresenta, essa redação nota 1000, gente, é uma redação nota 1000, vocês podem olhar na cartilha, é diferente. Porque ela escreve um parágrafo de introdução gigantíssimo. Então, tem muita gente que diz assim, a introdução tem que ser curtinha, você perdeu muito tempo na introdução, mas ela conseguiu levar o texto, eu acho que a letra dela era pequena. Porque isso tudo aqui é só no parágrafo de introdução dela, tá? Então, para ela já começar a sustentar a opinião dela, ela já diz assim, um efeito disso, né? Para mostrar por que não é benéfico. De modo que a popularidade existente no uso das redes virtuais possibilitou seu aproveitamento malicioso, por isso que não é benéfico, para que ela atue como um meio influenciador de comportamentos. Então, ela apresentou opinião e ela já apresentou um motivo que
uma causa de não ser benéfico, porque possivelmente no desenvolvimento ela irá discutir isso. Nesse contexto, outro elemento para estabelecer a coesão do texto, gente, é muito comum, tá? Muito comum, depois que a pessoa contextualiza o tema, ela utilizar a expressão neste contexto, tá? Porque você acabou de contextualizar, ou seja, você acabou de apresentar um contexto. É outra dica para vocês. Nesse contexto, configura-se um quadro alarmante. Gente, isso aqui é opinião. Olha o uso do adjetivo alarmante. O juízo de valor dela diante desse quadro. Algumas pessoas não vão olhar achando que seja alarmante. Ela acha que é. Então, a escolha dos adjetivos também ajuda com que você demonstre a sua opinião, tá? Correlacionado ao potencial de manipulação do usuário por meio do controle dos dados expostos a ele, o que decorre de interesses organizacionais e gera um processo de alienação. Isso aqui ela também já começa a explicar por que é alarmante. E é algo que a gente já imagina sobre essa questão da empresa que ela vai abordar no desenvolvimento, ok? Dando continuidade, aí aqui, gente, observem que ela vai apresentar o primeiro argumento. Dica para apresentação do primeiro argumento. Em vez de você ficar usando inicialmente, aqueles clichês, sabe? Aqueles advérbios clichês. Nota que ela usa a expressão em um primeiro plano. Ou seja, a primeira análise que ela vai fazer. Eu já entendo que é o primeiro argumento que ela vai apresentar. Gente, nota a construção. Primeiro, ela apresenta a opinião dela. Na sequência, uma estratégia argumentativa para fundamentar essa opinião. E, no fim, ela conclui fechando a opinião dela. Por isso que eu deixei coloridinho para você observar. Isso é uma lógica argumentativa que, se você começar a desenvolver, é interessante, vai te ajudar a conferir pontos nas competências 2 e 3, tá? É imperioso ressaltar. Imperioso é também um adjetivo que demonstra o juízo de valor. Por isso que eu identifico que é uma opinião, porque ela disse que é muito importante. Porque ela não quis usar a palavra importante, que ela achou que não demonstraria repertório vocabular, e aí ela utilizou imperioso, tá? É imperioso ressaltar que a busca por adesão a um interesse financeiro e ideológico intensifica o controle da internet como um formador comportamental. O que ela quer dizer? Dá dinheiro se você manipular a informação que o usuário vai seguir. Por isso que no Instagram você vê um monte de coisa assim, propaganda paga. Porque significa que o algoritmo é articulado para os usuários lerem a sua propaganda, logo terem noção do seu produto e consumirem seu produto. Então, gera dinheiro. Então, ó, é imperioso ressaltar. Então, ela diz que é importante ressaltar esse fato. Né? Então, ao mesmo tempo, ela apresenta uma opinião dela diante de um fato ocorrido. Aí, aqui em marronzinho, eu coloquei para vocês como que ela usa um argumento de autoridade para sustentar a opinião dela. E aí, validar a força argumentativa do texto. De acordo com as pesquisas dos sociólogos Adorno e Ronkermeier, acho que é essa a pronúncia, observem bem, sobre indústria cultural, além dela retomar um argumento de autoridade, a bichinha ainda colocou sociólogos, ou seja, demonstrou um olhar interdisciplinar sobre a temática, ou seja, ganhou ponto na competência 2. Saquem isso. Não é à toa. Então, por isso que a aula de sociologia e filosofia é importante. Então, ela retoma o conceito de indústria cultural para dizer que as mídias digitais possuem uma grande capacidade de atuar como formadoras e moldadoras de opinião. Esses autores já diziam isso e a gente já vê na prática hoje com a manipulação de dados isso acontecer. Assim, então, para ela fechar, é importante vocês observarem isso. Vai apresentar o primeiro argumento, tem que ser um parágrafo que você apresente a sua opinião, você fundamente a sua opinião e você conclua a lógica disso. Então, ó, leitor, é isso aqui que eu quero concluir, é essa ideia que eu quero mostrar com esse primeiro argumento. Assim, com o aumento abrupto do uso das redes sociais, ou seja, abrupto, rápido, muita gente usando, diversas organizações usufruem
desse poder em prol de atingir sua causa com a imposição de informações selecionadas, as quais limitam a escolha do usuário. Ela disse a mesma coisa do início, ela só fechou a lógica do argumento. Ela fechou a lógica apresentando que ela pensa o que os sociólogos, autoridades no assunto, com um tema interdisciplinar sobre a indústria cultural, pensam e articulou as duas informações, fechando a ideia. Tá vendo por que foi nota 1000, gente? Mas dá para vocês fazerem sim, é só treinar. Então é mais, gente, redação é mais aprender a estrutura, essa lógica. Se você já começar a treinar em casa, a montar um esqueminha dessa lógica, assim, vou procurar apresentar minha opinião, tentar fundamentar e fechar a lógica do parágrafo. O que eu quis dizer com esse parágrafo aqui? Aí você vai estabelecendo isso, já fica automático para você. E com qualquer tema que você receber, você já consegue construir essa lógica e já confere pontos, tá? Essa seleção, então, essa retoma a informação que foi dita antes, né? Também é um recurso coesivo, tá? Essa seleção, aí notem que aqui é a opinião, permite que empresas comerciais, por exemplo, atraiam um mercado consumidor maior e ampliem suas vendas ao restringir as opções de compra ao perfil do indivíduo, que, em vez de escolher, apenas obedece ao sistema. Nota que eu marquei, por exemplo, além de funcionar como um recurso de coesão para você sinalizar para o leitor, oi, eu vou apresentar um exemplo, você também, o argumento por exemplificação é muito válido, ele é fácil de a gente elaborar, né? Observa que ela aqui falou de empresa. Lembra que lá no parágrafo da introdução eu falei para vocês, gente, ela está dizendo isso aqui, fundamentando isso aqui, porque possivelmente ela vai falar das empresas? Tá aí. No segundo, na continuidade do argumento, ela falou, né? Ademais, ou seja, ela vai acrescentar uma informação. Governos autoritários também se aproveitam do potencial manipulador para permitir que somente notícias favoráveis à sua ideologia possam ser acessadas pelos cidadãos, o que evita rebeliões. Então, de azulzinho eu marquei aí, quando ela diz que governos autoritários se aproveitam. Gente, olha como é que eu consigo. Ela apresenta um fato. Os governos autoritários. Gente, São Paulo não para de me ligar, não sei o que é isso. Governos autoritários geralmente utilizam assim. Pensa só, a China, lembra? Que é a China ou a Coreia do Sul? Agora eu estou em dúvida, desculpa, Fernanda, desculpa. Que faz aquele controle de informações que as pessoas. A televisão é própria daquele país, não é? Então. São governos autoritários, porque eles selecionam a informação que você vai ter acesso. Então, isso é um fato, isso existe. Há governos autoritários que manipulam informação. Mas quando ela diz aproveitam do potencial, o uso desse verbo demonstra um juízo de valor, porque ela consegue mostrar para a gente que, nossa, se eles estão aproveitando é porque eles não fazem algo legal, isso não é bom. Se eu consigo ler isso aí e ver que é uma opinião de que não é bom, é um juízo de valor, é uma opinião, entendeu? Até ter escolha da semântica do verbo, eu vejo isso. Por fim, outra expressão conectiva, gente, que ela se apropria para poder mostrar, em vez de ficar só usando assim, desse modo, então. Olha só, depreende-se, pois, é uma expressão conectiva, porque ela usa um verbo e uma conjunção para apresentar o fechamento do raciocínio dela, né? A privação da liberdade pessoal pelo direcionamento de comportamentos no meio. Depreende-se, pois, a privação da liberdade pessoal pelo direcionamento do comportamento no meio digital. Então, aqui ela está, de novo, fechando o raciocínio dela, tá? De que acontece isso mesmo, as pessoas têm um comportamento direcionado. Então, toda aquela lógica argumentativa que eu mostrei para vocês. Aqui ela apresenta mais argumento. Sobre outro prisma, é válido analisar que, anota aí, gente, outra expressão conectiva que vocês podem utilizar sem ficar usando. Assim, então, desse modo, em sequência, entende? Para diversificar esse repertório. O controle de dados na internet fomenta a alienação da sociedade. Isso é o que ela pensa. Aí nota que ela vai tentar fundamentar. Essa problemática ocorre por quê?
Quando conteúdos previamente selecionados, descontextualizados ou alterados são a maior parte das informações acessíveis ao público, este passa a reproduzir os comportamentos esperados pelos órgãos manipuladores. Então, ela pensa em situações cotidianas que ocorrem, ou seja, fatos, para fundamentar a ideia que eu coloquei de azulzinho para vocês, tá? A opinião dela. E, por fim, influencia as pessoas ao seu redor por apresentar tais fatos como verdades, o que gera um estado de desinformação. Quando ela diz que influencia pessoas, é o que ela acredita que ocorra. Aí aquilo já saiu do âmbito do fato para a opinião, ela que pensa que influencia. É a conclusão dessa lógica que ela estabeleceu. Para ela, na lógica dela, é essa a conclusão possível, tá? Nesse viés, percebe-se que há outra expressão conectiva que vocês podem utilizar. Seleção informacional como meio alienante antecede a internet, de modo a ser visto, por exemplo, no período ditatorial do Brasil, que, ao censurar notícias negativas sobre o panorama do país, criou a ideia de uma nação livre de problemas sociais, econômicos e de segurança. Gente, nota que ela vai apresentar a opinião em azulzinho e ela retoma um fato, que é o período ditatorial no Brasil, mostrando interdisciplinaridade com a história para fundamentar a opinião dela, tá bom? Infere-se, então, também é uma expressão conectiva para você mostrar para o leitor que você está concluindo a lógica do seu argumento, ok? Infere-se, então, gente, essa formatação do uso maléfico aqui foi sem querer com rosinha, tá? Mas é tudo azul. Porque ela vai concluir com a opinião dela, então por isso que eu coloquei em azul. Que o uso maléfico da internet na moldagem de opiniões por meio de ações controladas propicia uma redução na capacidade do senso crítico da comunidade. Então, é ela que chega a essa conclusão com a série de fatos que ela apresentou, tá? A autora. Por fim, estamos acabando a proposta de intervenção. Olha que eu coloquei tudo muito arco-íris, tudo muito colorido. Por quê? O que eu quero que você observe? Vamos relembrar como que se constrói uma conclusão? Lembra que eu falei com vocês que primeiro a gente tinha que reafirmar a nossa tese? Reafirmar a nossa tese é apresentar a nossa opinião de novo, de modo revisitado, né? Resumido, não com as mesmas palavras. Então, por isso que eu coloquei de azul. Então, ó, uma expressão conectiva que mostra que eu estou encaminhando para o fim do texto, né? Que torna-se evidente, portanto, e aí a opinião dela, a complexa situação que envolve a manipulação do indivíduo com a seleção de dados na rede virtual. Nota que agora ela vai apresentar a proposta de intervenção. Lembra que eu sempre falo com vocês? Anotem aí no caderno de novo, isso tem que ficar na cabecinha. São 4 agentes, são 4 itens que não podem faltar na sua proposta de intervenção. Isso está explícito na cartilha do participante, não é a Joane que está inventando. Não é cursinho que inventou, está escrito lá. Você tem que apresentar a ação da sua proposta, o que vai ser feito. Você tem que apresentar o agente, que é quem executará esse feito, tá? Quem fará isso. Você tem que apresentar como, que é o método, como que essa pessoa, ou esse órgão, ou essa entidade fará isso. E apresentar o efeito positivo disso, né, gente? Porque se você vai apresentar uma proposta que resolva o problema, você vai apresentar efeito negativo. Por isso que eu sempre digo efeito positivo, para a pessoa lembrar, né? Se apresentar um efeito negativo, você está anulando, você está jogando contra você mesmo, tá? Nota que eu deixei coloridinho porque cada item desses 4 eu coloquei de uma corzinha para você visualizar como que essa menina danadinha da nota 1000 conseguiu a nota 1000, tá? Tô falando muito tá. Vamos lá. Ó, para amenizar o quadro, então eu já vejo aqui a ação. Amenizar o quadro é resolver o problema, né? Cabe ao Poder Legislativo, eu coloquei de lilás porque o Poder Legislativo é
Quem executará a ação? Então, é o agente social. Ó, em laranjinha eu coloquei a ação. Dentre as ações que esse agente social, que está em lilás, vai fazer, também inclui reformular o Marco Civil, porque é o Poder Legislativo que fará isso. Então, a primeira ação é reformular o Marco Civil, a consequência é amenizar o quadro, amenizar o problema. Quando essa expressão que eu coloquei em pretinho, que é responsável por regularizar o uso do meio digital, é só uma expressão que ela colocou para explicar para que serve o marco digital, o marco civil, tá? Para a pessoa entender por que ela está propondo isso. Essa medida deverá ocorrer por intermédio da inclusão de uma cláusula a qual irá reforçar os limites do controle dos conteúdos expostos. Ou seja, é o método. É como isso será feito. Eu vou reformular esse marco civil, mas como? Eu vou criar essa cláusula ali para resolver. Aí ela continua explicando as ações, porque ela é muito didática na proposta dela, ela diz, de forma a ampliar o espectro de escolhas do usuário. Agora, nota que eu botei de vermelhinho o efeito. Tal ação objetiva impedir que a internet seja utilizada para moldagem de comportamentos, ou seja, esse é o efeito positivo, porque com isso eu vou evitar que se moldem comportamentos a partir do controle de dados. Façam isso com as propostas de vocês. Tentem escrever e não precisa ter aquele monte de caneta cara, colorida, não. Pega com as canetas que você tem mesmo, ou usa um lápis de cor, um lápis, uma caneta azul, uma caneta preta, uma vermelha, se você tiver com essa possibilidade, ou você mesmo ir marcando assim com chaves. Aqui está a minha ação, aqui está meu agente, aqui. Já cria esse hábito. Eu coloquei coloridinho aqui, que é para você já visualizar como todos os itens foram atendidos, e por isso que ela tirou nota máxima na competência 5, né? Notem também outra dica, você não precisa apresentar necessariamente nessa ordem, ação, agente, método e efeito positivo. Não, você pode mexer do jeito que você quiser, não tem uma regra para isso, tá bom? Gente, por hoje separei isso. Vou olhar o bate-papo se há dúvidas, tá bom? Stephanie, eu te respondi? Eu não vi, só vi sua mensagem agora. Você quer que repete, por favor, como usar o fato? Você entendeu ou quer que eu explique de novo? Pode falar. Luna. Que agora que eu li sua mensagem, que eu estava só com o slide. Stephanie? Tá. Repito, você pode usar um fato para você contextualizar o tema. Aí eu vou até voltar no slide aqui. Deixa eu abrir aqui, ó. Só para mostrar para vocês a redação nota 1000. Tá vendo? Ela usou um fato histórico. Eu posso ter um fato histórico, que é um fato que recobre o nosso passado, tá? Gente, deixa eu só rapidinho falar com o Carlos, que eu tô terminando aqui com vocês, é porque eles já estão loucos aqui que eu tenho a aula com o segundo ano. Um minutinho só. Só deixa eu falar aqui. Um minuto, que eu vou te responder, Stephanie. Bom dia, Loló, Carlos, Jussara, Sandra. Estou finalizando com o terceiro ano para lançar o link do aulão do segundo, tá? Abraços. Pronto, gente, é muita coisa. Esse horário é muito apertadinho. Então, vamos lá, Stephanie, ó. Eu posso usar o fato para contextualizar o meu leitor em relação ao tema, ou seja, no início da redação. Nota que a Júlia, redação nota 1000, ela faz isso, não é? Ela retoma um fato histórico. O fato histórico é aquele que vai recobrar um passado nosso. Ou eu também posso... Joane, na hora da redação não lembrei de um fato histórico. Eu posso usar um fato concreto. Todos os fatos históricos, eles são concretos, porque eles aconteceram, só que no nosso passado. Só que um fato concreto, ele também pode ter acontecido recentemente, tá? Então, eu também posso usar um fato concreto, que eu vi na televisão, nas grandes mídias, que é algo de... O fato concreto é algo de conhecimento geral. Todo mundo sabe que aquilo aconteceu. Então, eu sempre
Eu já dei esse exemplo em sala que eu falei assim, gente, um texto sobre a persistência da violência contra a mulher. Se eu utilizar aquele caso da aluna no colégio Bom Jesus, que houve toda aquela denúncia de assédio e tudo mais, né? E ela tinha, parece que ela não tinha muita consciência das coisas. Eu posso usar esse fato? Aí muita gente falou assim, não, porque aconteceu só em Bom Jesus é no interior do Rio. Mas esse caso gerou repercussão nacional, saiu no Jornal Nacional, então virou repercussão nacional. Eu posso utilizar, a partir desse momento eu posso utilizar. Você viu que o autor usou o caso de Guarujá, que a mulher foi acusada de bruxaria e eles lincharam essa mulher por conta disso? Por conta dessa fake? Então, é um caso que foi noticiado, aconteceu particularmente no Guarujá, mas ganhou destaque nacional. Então, é um fato concreto. Eu posso utilizar tanto na introdução, então, para contextualizar o meu leitor, quanto para, deixa eu ver um exemplo aqui, quanto para fundamentar uma opinião, uma afirmação que eu fiz dentro do meu argumento no desenvolvimento, porque ó, aqui ela tem uma opinião e aqui ela apresenta um fato que sustenta essa opinião, porque ela vai falando da questão do interesse financeiro e nota que em rosinha ela menciona justamente organizações, empresas que lucram financeiramente com esse direcionamento da escolha do usuário. Então, ela usou um fato para fundamentar a sua afirmação na construção do argumento. É outro método de você utilizar o fato, tá? Então, vocês podem usar essa lógica. É uma lógica muito didática, ou seja, muito um esqueminha para se seguir, meio que assim, né? Você pode apresentar sua opinião, nota que está aqui de azul. Você pode utilizar um argumento de autoridade que fundamenta a sua opinião, que ela usou que eu coloquei aqui de marrom. E você também pode usar um fato na conclusão desse raciocínio, que é o que ela fez aqui quando disse sobre o uso que as empresas fazem dessa informação. Ok? Então, são várias possibilidades para vocês utilizarem. Deixa eu ver se no bate-papo tem mais alguma pergunta. Stephanie, deu para entender? Se não deu, eu te explico mais. Fica à vontade, pode perguntar. Mais alguém? Por nada, meu bem. Gente, quem puder reassistir essa parte da análise em redação, tenta produzir a sua já seguindo essas dicas. Por isso que eu montei essa aula de fato e opinião, porque tem tudo a ver. Vocês podem fazer essas relações e conseguir mais pontos. Beleza? Nenhuma dúvida mais? Nenhuma? Então, gente, obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada por estarem aqui. Lutem, não desistam. A gente ainda pode chegar lá. Você dedicou seu tempo a estar aqui comigo hoje, então eu agradeço muito esse prestígio. E se Deus quiser, semana que vem a gente está aqui de novo, lutando e correndo atrás do nosso Enem, tá bom? Beijos. Tchau.